Agora eu lembro da turma dele. Que bom. Fala com ele que é um prazer. Ele já está trabalhando? Ele? Que coisa boa. Meninos, tudo bem? Pode sentar mais para frente. Não precisa ir lá para trás. Hã? Quinto e sexto ano, normalmente, que são os alunos que vão estar aqui. Você está em que ano? Quinto? Tem impressão que eu já te vi num ano desse aí. E você? Quinto? Quinto. Ai, que bom receber aluno do quinto. O aluno do sétimo talvez não seja assim interessante para ele, porque é uma introdutória à álgebra, né? Então vocês querem participar de Olimpíada? Muito bem. Já está na hora? Se chegar mais alguém, tem mais gente inscrito, né? E o pessoal que está em casa vai acompanhar online, né? Oi? É aqui que eu falo, né? Ei, pessoal, boa tarde. Vocês que estão em casa, vocês conseguem tirar foto da tela? Sim? Vem aqui fazer graça com você. Para quem não conhece, gente, essa daqui, vocês podem chamar ela de professora Silmara, Silmãe, ou como a professora de inglês gosta de chamar ela, vocês não conhecem a professora Valéria, Sil Maravilha. Ela gosta do nome, por baixo da máscara ela tá rindo. Não precisam ficar com medo dela. Para! É sério? Agora ela tá rindo. Para, eles vão achar que você não tá com medo de você. Eu já sentou lá no fundo, coitado. Olha só, você não, eu já convidei para sentar aqui na frente. Vocês estão com medo, gente? Tá certo, pode ficar com medo. Filho do Helder. Filho do Helder. É mesmo? Que bom. Na hora que eu bati o olho, eu reconheci. Ah, mas eu não ia, não. Eu não ia reconhecer. Ah, é? Olha só, já perdi. Gente, eu já virei dinossauro, tá? O pai dele foi da FMUS. Ah, é? E o vô dele também. Ixi. Os dois puxou medicina. Eu sou dinossauro já. Ela provavelmente deu aula para os pais de você. Não, não, porque não deu tempo ainda. Ela deu aula para o Helder. Para o Helder? Não, claro que não. Gente, eu estou pagando esse mico aqui com esse gorro, olha só. Nunca pensei que eu fosse chegar a isso. Então, eu perguntei se o pessoal de casa está conseguindo tirar foto da tela. Eles poderiam ter disponibilizado, né? Eu não sei. Eu tenho no meu WhatsApp. Eu acho que é mais fácil eu mandar para ele um link com o documento. Se eu não me engano, não. Fala, pode falar. 9 é 31. 987 10 59 31. Ok.
Eu queria só que vocês dessem uma lida na parte de texto, tá? Porque o nosso objetivo... Aqui na primeira... Percebeu aí? Bom, gente, o nosso objetivo aqui é uma introdução ao pensamento algébrico. Para vocês que são do 5º e 6º ano, é um negócio ainda muito distante. Vou tentar deixar meu óculos aqui, porque eu não enxergo nada sem. É ainda algo muito distante, porque vocês só vão ter contato com a álgebra a partir do 7º ano. Mas nós estamos aqui num projeto diferente. Nosso projeto é avançar. Avançar para aqueles que querem algo muito mais do que já tem, tá? Então, nós vamos começar a pensar algebricamente nas questões. Muita coisa simples demais aí, mas eu quero que a gente comece do simples para vocês entenderem o que é o pensamento algébrico, tá? O meu nome é Silmara. Ó, tá ruim demais esse. Eu dei aula aqui na Criativa até 2019. Então, eu já me aposentei. Por isso que eu falo aí que eu sou igual um dinossauro já, né? A gente só ouve falar, mas quase ninguém aqui me conhece mais, porque tem 2 anos que eu estou fora dessa escola. Mas eu vim ajudar os meninos nesse projeto que é bacana. Eu acredito que quando vocês chegarem na idade deles, vocês vão estar engajados nesse projeto também, né? Que é da Semana Olímpica, que é participar de Olimpíadas. Eu não sei se vocês já participaram de alguma Olimpíada aqui. Para vocês, no nível de matemática, tem a Canguru. Não sei se vocês chegaram a participar. Muitas questões que estão aqui são da Canguru. E essas questões foram escolhidas porque a maioria delas pode ser resolvida com um pensamento algébrico, certo? E o que é esse pensamento algébrico? O que é uma variável? Já ouviram esse termo? Variável? Ninguém nunca ouviu o termo variável? Variável é aquilo que varia, não é? Pode mudar. Ok? Por isso, variável. Para a matemática, uma variável é aquilo que tem um valor desconhecido e que pode assumir qualquer valor numérico. Antes de... Corrija aí, tá? Antes de sabermos de fato, tá? Soubermos. Via algum método, o valor delas, ou seja, o valor da variável, e a representarmos geralmente pela letra X, caso em uma situação exista mais de uma variável, geralmente representamos a segunda letra por Y, e assim por diante. Porém, na verdade, podemos usar qualquer coisa para representar uma variável. Até uma bolinha, um círculozinho, uma estrelinha, ok? Vamos dar um exemplo. Que número eu devo somar a 5 para resultar 12? Pergunta boba, não é? Não é uma pergunta boba? Para que eu estou perguntando isso se numericamente eu sei que é 7? Mas agora eu vou escrever isso do ponto de vista algébrico. Que número que eu devo somar a quem? 5, não é isso? Que número eu devo somar? Somar eu uso o sinal de mais.
Eu devo somar alguém para o resultado ser 12. Esse alguém aí, que todo mundo já sabe aí que é 7, esse alguém, eu vou chamar de estrelinha. Deixa eu tirar esse troço fora. Pode ser uma estrelinha. Uma estrelinha é uma variável. Pode ser bolinha. Pode ser qualquer coisa. Mas aí eu vou usar a letra mais usada para o pensamento algébrico. Eu vou chamar de X. Eu já sei que a resposta é 7. Eu não precisava criar isso tudo, esse teatro para mostrar que isso é 7. Mas muitas vezes, gente, vocês vão deparar com situações assim, ó. 2x mais 5y menos z é igual a 40. Lá para frente, tá? Vocês vão lembrar disso muito mais na frente, quando isso aparecer para vocês lá no ensino médio, por exemplo. Existe uma gama de valores que eu poderia colocar aqui que vai dar isso, vocês não concordam? Eu posso pensar em vários números que fazem isso aqui ser verdade. Quem no lugar de x, quem no lugar de y, quem no lugar de z, que vai fazer isso dar 40. Por vezes, eu vou ter uma coisa que se chama sistema, que vai ter assim, x mais y mais 3z é igual a 28. Opa, a coisa já piorou. Eu criei um sistema. Como é que eu soluciono isso? E isso aqui dá uma longa história, né? Pode ser que não tenha solução, pode ser que tenha uma solução, pode ser que tenha infinitas soluções. Então, e lá, quando vocês verem isso, esse x não vai significar nada prático para vocês, nada palpável. É muito hipotético, ok? Mas o nosso objetivo é introduzir a álgebra na vida de vocês. Bom, como é que eu resolvo isso? Isso aqui se chama equação. Já ouviram esse termo? Equação. Equação pressupõe um equilíbrio. Se eu estou falando que esse lado é igual a esse, se eu estou falando que é igual, eu tenho que ter um número que estiver aqui que vai fazer isso ser verdade. Vamos pensar agora numa balancinha, que vocês já devem ter visto alguma balancinha assim. Isso é da minha época, tá? Da época de vocês, não. Eu vou colocar ela diferente. Vou colocar ela assim. E aqui tem um pratinho, e aqui tem outro pratinho. Se eu colocar aqui 2 bolinhas de gude, e aqui eu colocar um cubozinho, um cubinho, né? O que vocês entendem dessa balancinha? Isso. E é igual ao peso do cubinho, não é isso? Ou a massa, vamos colocar assim, que a massa das 2 bolinhas, esferinhas, né, bolinhas de gude, é igual ao peso daquele cubinho. Isso aqui é uma equação. Eu estou dizendo que 2, vamos chamar de B, é igual a 1C. Ó, é uma equação. Com quantas variáveis? 2. Eu não sei o valor delas, mas são variáveis. Então, o princípio básico da equação, isso aqui eu representei em lugar errado. Então, 2Bs é igual a 1C. Isso é uma equação.
Não sei o valor da bolinha, quanto que ela pesa, não sei quanto que pesa o cubinho, mas eu sei que os dois... Oi? Esses dois, isso, teria a mesma massa, né? A mesma massa. Ou seja, eu preciso de 2 bolinhas de gude para ter um cubinho. Então, se eu dividir isso aqui ao meio, uma bolinha de gude vale meio cubinho. Se eu souber o valor da massa da bolinha de gude, eu sei o valor da massa do cubinho, concorda? Isso é equação. Então, a balança é a melhor forma de se representar uma equação. Por quê? Ela tem uma igualdade, correto? Se essa balancinha tivesse assim, e o cubinho aqui, eu teria uma desigualdade. Tá? Eu diria que 2 bolinhas são maiores que um cubinho em massa. Oi. Desculpa. São menores, tá certo? Desculpa, gente. Claro que ele é mais pesado, né? Eu falei o contrário. E 2 bolinhas são menores do que o cubinho, ok? Eu tenho uma desigualdade, não é mais equação. Isso tem o nome de inequação. Mas nós não viemos tratar de inequação. É só para vocês entenderem o princípio das equações. Então, vamos voltar aqui na nossa balancinha com igualdade, com equilíbrio, né? 2 bolinhas igual a um cubinho, certo? Se eu tirar uma bolinha daqui, o que vai acontecer com a minha balança? Ela vai desequilibrar, certo? Mas se eu acrescentar mais uma bolinha aqui, o que eu teria que fazer do lado de lá para não desequilibrar? Eu posso acrescentar uma outra bolinha desse lado, muito bem. Ou poderia ser meio cubinho, mas eu não vou partir o cubinho. Mas como eu acrescentei uma bolinha aqui, eu acrescento uma aqui. Tá, se eu tirar uma bolinha daqui, o que eu tenho que fazer com o lado de lá para tudo ficar? Ótimo, então vocês chegaram onde eu queria que vocês chegassem. Vocês chegaram no lugar fundamental. Se dessa minha equação 5 mais x igual a 12, eu tirar daqui o mesmo que eu tirar daqui, vai continuar equilibrado, não vai? Quem que eu teria que tirar daqui e tirar daqui para gerar esse equilíbrio? Pode falar. Eu teria que tirar alguma coisa daqui, subtrair, tirar. Isso, mas eu teria que fazer isso dos 2 lados, concorda? Porque se eu quero equilíbrio, eu tenho que vir aqui tirar 5 e eu tenho que vir aqui tirar 5. Ó, o que é 5 menos 5? 5 menos 5, aí ficou x igual a... O que é 12 menos 5? Ai, mas matamos um besouro com bala de canhão. Porque a pergunta era muito boba, era muito simples. Certo? Mas mesmo parecendo muito boba, o meu objetivo é que vocês comecem a entender
o que a álgebra vai fazer a partir de agora? Ela vai tomar posições desconhecidas. Ela vai variar, ok? Então, olha só, nós acabamos de resolver uma equação. Agora que vocês já entenderam esse princípio, eu quero que na questão 1, vocês transformem essas coisinhas aí em variáveis. Triângulo, eu posso chamar de x. Quadradinho, eu posso chamar de y. Ou eu posso representar pelas iniciais, T de triângulo, Q de quadrado. Eu quero que vocês escrevam isso em forma de equação para mim. Eu não quero o resultado, eu quero que vocês escrevam questão número 1. Pode ser na folha, se vocês quiserem. Ou pode ser no caderno. Questão número 1. Pronto? Já escreveram na forma de equação? Alguém quer falar como é que escreveu aí essa questão? Representaram com que letra? Alguém quer falar? Posso escrever a minha forma? Pode falar. Coloquei o quê? Mas o triângulo é igual ao outro. Aí você tem que colocar o quê? X também, tá certo? Quando uma coisa é igual à outra, aí, ó, eu vou escrever x mais 4, não é isso? É igual a 7. E depois eu tenho, chamamos de y, né? Mais x é igual a 9. Olha só. Por quê? Porque o triângulo é igual ao triângulo. Então, faz sentido eu colocar a mesma letra. Eu tenho aqui em cima uma equação com uma variável e aqui embaixo eu tenho uma equação com duas variáveis. E eu preciso descobrir o valor das duas. Se eu desse só essa equação aqui para vocês, só de baixo, vocês saberiam o resultado do x e do y? Só de baixo, olha. Mas eu poderia ter vários pares que dariam certo. Por exemplo, 0 mais 9, 1 mais 8, 2 mais 7. Eu poderia ter infinitas possibilidades. 1,5. Eu posso usar 1,5, né? 1,5 para o x. Aí o outro também seria... pode ser 1,3. E o outro também teria vírgula, né? Se eu desse só essa equação aqui, teria infinitas possibilidades. Mas já que eu dei essa equação de cima aqui, isso mais para frente vocês vão entender que chama sistema. A gente até faz assim, ó. Mas isso não vem ao caso. Mas vamos lá. Você agora entende o que é uma equação. Que número que tem que entrar aqui para equilibrar a minha equação? 3. Se eu for resolver do jeito que eu estava resolvendo antes, eu teria que fazer assim. Vocês já sabem que a resposta é 3, é muito fácil. Mas vamos lembrar do princípio do equilíbrio. Eu tenho que tirar desse lado a mesma quantidade que eu tenho que tirar desse lado. Por que 4? Porque 4 faz ficar só a variável, né? Isso aqui vira 0, ó. E isso aqui vira 3. Então, nós chegamos à conclusão que x é igual a... Se o x é igual a 3,
nós vamos reescrever essa equação aqui, substituindo o nosso x por... E agora a gente vai dar continuidade resolvendo do mesmo jeito, ó. Y mais 3, menos 3, 9. Aí eu vou ter que y, isso aqui vai dar 0, né? Y vale 6. Qual que era a pergunta do problema? O que o problema quer saber? Ele quer saber que número que está escondido atrás do triângulo está escondido atrás do quadrado. Então, o que está escondido por trás do triângulo é o... E o que está escondido por trás do quadrado é o 6. A gente fez isso usando o processo algébrico. É necessário, numa coisa tão simples, fazer isso? Claro que não. Mas a gente está aqui para aprender o que vem pela frente. Então, vamos lá agora na questão 2. Aí tem um quadradinho, tem um borrãozinho do lado de dentro, do lado de fora, eles são o mesmo borrãozinho. Tem uma interrogação, e o objetivo é descobrir a interrogação, não é isso? Aí está dizendo também que os números que estão do lado de fora representam a soma. As casas da tabela ao lado mostram as somas dos números de fora. Qual número está escrito na casa com o ponto de interrogação? É isso, gente? 16? Por que nós chegamos a essa conclusão? Vocês conseguem transformar isso em equação? Sim. Querem falar para mim como é que vocês equacionaram? Então, vamos lá. Questão 2. Vamos lá. Quer falar como é que você equacionou? Tá, mas eu queria como equação. Vocês conseguiram colocar isso na forma de equação? Colocar variável? Pode colocar assim, 2 mais o borrãozinho é igual a 11. Para você e depois você. 2 Mais o borrãozinho é igual a 11. Tá, esse borrãozinho, a gente podia chamar de variável? Ok, então você escreveu... Vamos chamar o borrãozinho de quê? É igual a 11. Por que nós chegamos nessa conclusão? Que 2 mais o borrãozinho é igual a 11. Esse x, ele chamou de borrãozinho, gente. Borrãozinho é o x. Por que nós chegamos a essa conclusão? Porque o número fora são chamados da horizontal. O número vertical que está com o borrãozinho, chamados com o número da horizontal para chegar aos resultados. Então, dentro do horizontal. Correto isso? Todo mundo concorda? Tem mais variável que a gente... Porque aqui a gente consegue resolver já. A gente já consegue achar o valor do borrãozinho. Que é quanto? 9.
eu nem preciso mais fazer aquela coisinha. Menos 2 aqui, menos 2 ali. Eu já posso escrever assim, não posso? Eu já estou mais avançada. Eu já sei, eu equacionei e já estou mais avançada. Eu já fiz de cabeça, ó, tirei 2 aqui, tirei 2 aqui. Você queria falar? Não? Tá. Tem mais alguma equação? Porque o objetivo não é descobrir a interrogação? Eu tenho que somar o 7. Esse 7 está onde aí, gente? Está na horizontal? Ah, tá. Daqui, o borrãozinho. O 7 com 9. Tá, mas o 7 com o... Eu não sei ainda que é 9. O 7... Aí eu não posso usar a mesma variável. Por quê? Borrãozinho e outro borrãozinho, eu posso chamar tudo de x. Mas a interrogação é outra variável. Então, vamos chamar diferente. Como é que vai ficar? Y. O y é a minha interrogação, gente, ó. O y é a minha interrogação. Mais quanto? Mais 7? É igual a x? É isso? E eu já sei o x, não sei. Tá certo isso, gente? Vocês viram que eu criei uma outra equação só com 2 variáveis? Ó, isso aqui é o borrãozinho, que eu já descobri lá atrás. Aí eu criei isso aqui. Bom, agora que eu sei o valor do borrãozinho, eu vou colocar ele aqui. E ele é quanto? Mas tá certo isso? Não é isso. Onde foi que nós erramos? É aqui que é a soma, não é não? Então, eu estou querendo que vocês aprendam. A gente não precisa de equação para resolver isso. Eu estou querendo que vocês transformem em equação. É o x, que é o borrãozinho, mais, ou seja, a interrogação mais o borrãozinho é igual a 16? Vão chegar, é vocês que vão construir a equação comigo agora. Vamos lá. Você já respondeu, você já sabe que a resposta é 16. Vocês já descobriram o valor do x, e o x é 9. X mais 7 é igual ao y. Agora nós chegamos lá. Aí, chegamos na equação correta, olha. A gente estava botando o x do lado de lá. A nossa interrogação é o y. Esse aqui é o nosso borrãozinho. Como eu já sei o valor do x, que é 9, mais 7 igual a y igual a 16. Estamos chegando lá, a gente está conseguindo transformar o nosso problema em álgebra, para a gente ter o nosso princípio de usar a variável mais para frente. Vamos na questão 3. Sabemos que a igualdade abaixo é verdadeira. Qual das alternativas abaixo
também é verdadeira. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou transformar isso. Eu não quero lidar com bolinha e quadradinho. Vamos trabalhar com x e y? Então, no lugar de cada coisa dessa, você vai escrever uma equação para mim. No lugar de cada representação. Pode usar, vamos colocar assim, bolinha, vamos chamar de x. Quadradinho, vamos chamar de y, certo? Então, transforma tudo isso em equação para mim. Pode falar. Como que você escreveu? Como é que ficou? Essa é a questão 3, né? Você escreveu que x mais x y mais y mais y. Sim, está dizendo que isso é igual a isso. Sabia? Nós não vamos fazer isso agora. Mas vocês sabiam que eu posso juntar tudo isso aqui e escrever assim, ó. 3 vezes... 3 não, 4, né? 4 vezes x, assim? Posso escrever assim também. 4 vezes o número x. Mas nós não vamos fazer isso agora. Bom, sabendo que isso é verdade, aí ele deu várias opções para a gente. Ele deu a alternativa A. O que está dizendo na alternativa A, gente? Que x. O que está dizendo na alternativa B? X mais x mais x é igual a y. A bolinha é x. Então, x mais x mais x igual a y. É igual a x. Mais y, né? E a E. Tá. Aí, partindo dessa igualdade que a gente sabe que é verdade, eu tenho que achar uma verdade aqui embaixo. Não faz sentido, tipo, você colocou ali Pode perguntar. Você achou a alternativa correta? Qual alternativa que você marcou como correta? Letra E? Mais alguém acha que é a letra E? Eu tenho... Letra E? Sim? Olha só, como é que a gente poderia resolver isso? Com aquele princípio que eu falei do equilíbrio. Se eu tirar alguma coisa aqui, eu também tenho que tirar a mesma coisa aqui. Se eu acrescentar uma coisa aqui, eu tenho que acrescentar aqui. Quem que eu vou tirar aqui, gente? Ah, eu vou tirar o Y. Esse sujeito está atrapalhando a minha vida aqui. Aí, então, eu vou tirar um Y aqui também.
Porque eu mantenho o princípio da igualdade, o princípio do equilíbrio da balança. Quando esse um y menos um outro y vira zero. Olha, agora a gente já está fazendo conta com letra. A gente já está falando 1 mais 1, 2, 1 menos 1, 0. Agora é y menos y, 0. 2y menos 1y. 1y, certo? 3x mais 4x. 3x mais 4x. Não, 3x mais 4x. 7x. A gente já está falando algebricamente. Já está pensando de uma outra forma. Então, ó, esses dois aqui também viram zero. Aí, o que a nossa balancinha está dizendo? Que x mais x mais x mais x é igual a y mais y. Se isso fosse uma balança, quem que era mais pesado, x ou y? O y. Ou seja, a cada 2x corresponde um y. Olha que legal. Por isso que a nossa alternativa correta é a letra E. A gente usou o princípio do equilíbrio das balanças. Agora, tem uma questãozinha aí, ó, bacana de desafiadora para vocês. Essa é desafiadora. Essa, a questão 4 a 5. Deixa eu ver mais uma outra que é desafiadora. Ó, tem umas aí pesadas. A 11, a 13. Vamos ler e tentar resolver. Se vocês conseguirem transformar em equação, ótimo para a gente, que é o que nós queremos. Vocês podem descobrir o valor sem equação? Podem, até devem. Mas eu quero que a gente consiga transformar essa historinha aí em equação. Bom,
O objetivo da questão está dizendo o seguinte: as figuras mostram quando o trem entra na ponte e quando termina de entrar na ponte. Qual o comprimento do trem? Eu não tenho a resposta aqui ainda. Vamos descobrir. Alguém achou outra resposta? Vamos lá, gente? Todo mundo já terminou? Que resposta você encontrou? 230. Você? 230. Mais alguém encontrou 230? Vamos resolver com equação? Vocês conseguiram fazer com equação? Não? Olha só, vamos pensar uma coisa. O trem que está aqui é o mesmo trem que está aqui, tá certo? O comprimento do trem é o mesmo, tá? Vamos chamar o comprimento do trem de X. Então, nós vamos chamar o comprimento do trem de X. Quando esse trem adentra aqui, vai acontecer essa situação aqui, olha. Então, o trem vai entrar e vai chegar até aqui. Não quer dizer que é até metade do caminho, não. Vocês estão vendo que ele não está querendo dizer que é metade do caminho? Senão a coisa ficaria até mais fácil de pensar. É mais ou menos aqui assim, ó. O trem entrou até aqui. Fez isso aqui, ó. Isso aqui é a imagem do trem quando ele acaba de entrar. Quanto que vale isso? Qual que é essa medida? Pode falar. Não precisa ter medo de errar, não. Quanto que é essa medida aqui do trem que acabou de entrar? Não é X também? É X, ó. Esse trem que está lá do lado de fora é X. Aí ele entrou, ele continua sendo? E essa medida aqui? Quanto que ela vale? 110. Todo mundo concorda com o que eu escrevi aqui? Faz sentido? Porque esse desenho é o mesmo desse. Tá, então agora, vamos escrever a equação? Fala aí para mim. X o que está acontecendo aqui, ó? Tudo isso aqui vale quanto? Mas para isso eu tenho que somar, não tem? X mais X mais 110. Tá. Vamos usar o princípio do equilíbrio? Qual que é o princípio do equilíbrio? Tiro o que está me atrapalhando aqui. O 110 está me atrapalhando, não está? Menos 110 aqui. Menos 110 aqui. Aí, reescreve a equação para mim. Mais X. Zerou aqui. É igual a quê? 230. Responde agora para mim quanto que vale o trem. 115. Não é?
Dois trens juntos medem. Então, um trem sozinho é a metade, não é? Ó, se 2x é 230, ou dois trens medem 230, um trem sozinho mede 115. Não é uma questão mais desafiadora? Essa não era uma questão tão simplesinha, né? É uma questão mais desafiadora. Na segunda, eu gostaria que vocês colocassem alternativa, porque essa questão é uma questão de alternativa, tá? Quando o Leonardo escreveu, ele quis transformar o máximo possível de questão aberta. Mas essa aí, ela não é uma questão que dá para ser aberta, não. Então, vocês vão acrescentar essas alternativas aí, ó, na questão 5, tá? Letra A, 5. Letra B, 10. Letra C, 13. Letra D, 15. Letra E, 20. Vão pensar na questão, vão ver o que vocês me respondem. Mas olha só, vamos pensar algebricamente. Tá? Tá dando para acompanhar, gente? Eu estou falando muito rápido. Quem não estiver entendendo pode perguntar. Tá? Estão achando interessante a álgebra? Usar variável? Esse é o mundo da matemática. Ela lida com variável 90% das vezes. Oi? Sim, essa é da canguru. Vocês fizeram canguru, né? Sim, isso aqui, elas estão partindo do mesmo ponto. Até que horas que dá essa aula? 6 e pouquinho? Vocês resolveram as 5 já, gente? Não? O que vocês acharam de alternativa? D? Eu considero essa questão desafiadora. Não sei a resposta, não, mas acho ela uma questão desafiadora. A equação? Ele está falando que Sara tem 16 bolas azuis. Ela pode trocar essas bolas com suas amigas de duas formas. Três bolas azuis por uma vermelha. Duas vermelhas por 5 verdes.
qual é o maior número possível de bolas verdes que ela pode conseguir? Vocês podem nomear as cores das bolas por letras. A de azul. V de verde. E o vermelho, já que vai coincidir com esse, eu vou chamar de L. Porque para não representar com a mesma letra. Certo? Só para ficar mais fácil de lembrar que é azul, porque se a gente chama de XY, a gente tem que ficar lá voltando, tá? E o vermelho e o verde coincidem, vamos colocar o L, que tem na palavra vermelho. Fala para mim uma primeira e possível equação que tem aí. 3As é igual a 5L. Certo? Viu que agora eu não escrevi 3As assim, A mais A mais A mais A? Vamos começar a escrever diferente? A gente já sabe, né? Depois. Dois L's. 5 V's. Pode. Ela vai conseguir 10 bolas. 10 bolas? Vocês conseguiram montar uma equação com 16? Ó. Sara tem 16 azuis. Pode ser, gente, que às vezes uma questão, nem toda informação faça parte do que a gente vai usar, tá? De repente, eu consigo trabalhar com o que eu tenho, com as verdades que eu tenho, sem usar necessariamente esse valor 16, porque tá difícil de encaixar ele, não tá? A verdade que eu tenho é aquela ali, ó. 3As é igual a 5V. Ah, não, já não é 5V, não, é um L. Agora eu tô lendo aqui, ó, isso aqui é um L só. Um L. Um L. Vamos tentar aqui. Nós estamos com 3 variáveis. 3 variáveis. O A, o L, o V. E a gente tem que conseguir tornar isso possível. Por exemplo, se eu dobrar aqui, eu tenho que dobrar aqui, vocês concordam? Eu agora não estou falando mais só de somar, estou falando de dobrar.
Mas eu também posso somar. Nada impede. Mas, por exemplo, se eu pegar isso aqui, se eu disser que eu tenho 3A é um L, 6A são... Olha só, nós estamos pensando além do que a gente já estava pensando. Se eu tenho 3As que vale um L. E se eu tivesse o dobro de 3A? O que é o dobro? 6As, não é isso? Vou pôr isso aqui, ó. Aí eu vou escrever assim, ó. 6As, então valem 2 Ls. Não é isso? Vocês concordam? Tá ok? Vocês estão entendendo por que eu fiz isso? Por causa disso, olha aqui. Não é isso? Então, aqui eu posso escrever mais uma igualdade, olha. 5 verdes. Qual que é a pergunta do problema? Tá, isso aqui é uma verdade. A cada 6 bolas azuis, ela consegue 5 verdes. Então, vamos lá, ó. 6 azuis valem 5 verdes. Mais 6 azuis valem 12 bolas azuis. Mas ela tem um pouco mais do que 12. Pensa comigo. Ó. Falta ainda 4 bolas azuis. Pensa. Não, bola ainda é possível. Pensa comigo. Não, mas ela tem 16 bolas, ela ainda pode trocar por mais. 15, seria 15. Será que 4 vai dar exatamente mais 5? Hein? 3A é igual a 1 L. Não, vamos esquecer o L. Nós já esquecemos o L. O L não nos interessa. Ele foi um ponto para a gente chegar lá. Quero que vocês pensem comigo, ó. 6 azuis são 5 verdes. Mais 6 azuis são 5 verdes. Mas ela ainda tem mais 4 azuis. Isso pode dar mais ou menos quantas bolas? Verdes, né? Você sabe que se você tivesse 3 azuis, daria quanto? 2,5, né? Metade disso igual a metade disso. Se eu tiver 3 azuis, eu ainda teria 2,5 verde. Mas eu não posso ter meia bola aí, 2 bolas e meia. Então, esse número deve ser... Qual a possibilidade dele ser? Mais que 2,5, vocês concordam? Mais que 2,5 seria 3. Qual que é a nossa resposta? Então, ela pode conseguir 13 bolas verdes. Isso aí. Ó, questão de desafio. Bem pesadinha. E é da canguru para o nível de vocês. Mas eu gostei dessa questão, porque a gente começa a pensar também que o equilíbrio da balança não é só somar um lado e somar no outro lado, subtrair de um lado
e subtrair do outro lado. Pode ser também dobrar. Se eu dobrar o 3A, ele vira 6As. Não é isso? O dobro. Eu começo a pensar na questão de dobro. Se eu dobrar um L, viram 2 Ls. A variável assume o poder de número. Entenderam por que aqui eu cheguei na relação de 3, gente? Porque eu sei que se 6A são 5Vs, 3A, que é metade disso, é 2,5V. Então, é um pouquinho mais. 4A é um pouquinho mais que 2,5. Um pouquinho mais que 2,5 para ser inteiro, tem que ser 3. Por isso que eu coloquei as alternativas, que é uma questão com alternativa. O Léo deve ter cortado. Ele transformou as questões todas em questões abertas. Vamos agora para 6. Vocês estão cansados? Querem dar uma pausinha? Tomar uma água? Ir ao banheiro? Eu achei que essa sala ia estar lotada de gente. Tinha muita gente que fez inscrição, né? E acabou não vindo. Foi uma pena. Olha o tanto de material. Ah, é a mãe que faz a inscrição. Isso não funciona, né? Olimpíada tem que ser um prazer, né? Sua escolha. Foi seu pai que te mandou vir? Ele está na Olimpíada desde que eu conheço. Desde pequenininho, igual vocês, assim. Nunca foi o pai que falou para vir. Eu nunca nem incentivei meus filhos a participarem, para falar a verdade. Até hoje eu tenho que escutar isso. Inclusive, quando o meu mais velho, porque o meu mais novo também participou bastante, não igual o Bernardo. Quando ele quis fazer a Olimpíada Brasileira, eu falei assim, vai mexer com isso não, meu filho. Você tem tanta coisa para fazer, isso não é para você. Menino, eu escuto isso até hoje. Você não me incentivou. Mas eu acho que eu estava testando ele. Falei, ele tem que ir porque ele quer. É uma vontade dele. Ele participou de todas as edições que vocês pensarem de Olimpíada que teve. Mineira, brasileira. Mas tem que ser uma vontade. E aí você descobre se tem facilidade também, né? Porque a Olimpíada não é uma matemática do dia a dia que você lida com ela na sala de aula. Ela vai além. Ela quer um diferencial no candidato. Acho que não, né? Acho que não. Aula de informática, eu acho que é do educador. E aí, pensaram na nossa questão 6? Alguém achou? Ó, eu vou desenhar não em 3D, tá? Eu vou desenhar num plano só. Questão 6. Aí, partindo do princípio que eu tenho uma escada aqui. E essa escada tem 48. Ele não falou se é metro, o que é, mas ela tem 48. Aí depois tem uma aqui assim. 36. Aí, a partir de um ponto aqui, tem uma escada
que vai até a altura dessa, vocês concordam? Aqui? Ela está em 3... não vai até no chão. Essa escada aqui é a nossa interrogação. E tem uma outra escada que parte do mesmo ponto dessa. Até o topo. Isso. Isso. Tá. O objetivo é qual a altura da escada mais curta. E se a gente pegar o tamanho dessa, mais menos esse pedaço, ou seja, até aqui, vai dar o valor dessa. Porque essa vem até aqui, essas duas vêm até aqui. E essa aqui vem até aqui. Então, a gente tem que diminuir o valor do... Quer dizer, se você pegar aqui, que valor que você vai achar? Não dá para saber. Acho que não. Mas se pegar essa aqui, menos... Não. É aí que eu quero que você entra com o que a gente 48. chama de variável. 48 menos... 36. Ó, Aí vai dar até aqui. tá, você vai descobrir esse Aí só pedacinho vai dar aqui. Você vai descobrir esse pedaço aqui. Mas aí você ainda fica faltando ela, tá vendo? Vamos pensar com variáveis. Pode pensar de outro jeito. Quem achar a resposta sem usar variável, não vou me importar. Mas eu estou incentivando vocês a usar variáveis. Como que a gente enxerga variável nesse negócio? Ó, vou dar uma dica. Essa medida aqui, ó. E essa medida aqui são iguais, não são? Essa medida aqui é o que a gente quer descobrir? Podemos chamar essa medida de x? Tá. Já estou começando a ajudar vocês a pensar na variável. Você pensou que x é igual a 48 menos 32? Tá, mas olha, tem uma incongruência aí. Você disse que x é 48 menos 32. Tá faltando mais uma letra nesse negócio. Pode. Espera aí, deixa eu... Calma, deixa eu raciocinar. Fala de novo. Que é isso aqui. Tá, você pensou certinho. É isso. Agora, sabe o que eu queria que vocês pensassem? Transformar isso daqui numa variável. Esse pedacinho aqui eu posso chamar de... Isso. Escreve agora tudo isso que você pensou como equação e resolve. Seu pensamento está certinho. Tá? Mas viram, olha, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui tem a mesma medida. Então, eu vou chamar de y. Ah, mas ninguém disse isso
De onde você tirou isso? Gente, nós começamos a ver o mundo com letra agora. Letra. Letra, lugar de número. Aí fala para mim, como é que ficaram as equações? Porque vai dar mais de uma, não vai? É igual a y. Y é igual a 16. Tá. 36 menos... Não, vamos colocar 36 menos y. É igual... 36 menos 16 é igual a x. Então, vai dar 20, não é isso? Tá. Tá certinho o que você pensou. Eu vou fazer de outro jeito, mas tá certinho. Eu vou fazer assim, ó. Y mais quanto? Y mais? Y mais 32 é igual a 48. Você pensou o contrário, mas é a mesma coisa. Se eu quiser equilibrar isso daqui, como é que eu equilibro? Quem está me atrapalhando? O 32, não é? Eu tiro 32 aqui, tiro 32 ali, virou quanto? 16. Mas o seu pensamento está absolutamente correto. Agora vamos escrever outra equação. Olha a outra equação aqui. X mais... Tá. Equação 1. Equação 2. X mais Y é igual a quanto? 36. Não tem essa mesma altura? Eu substituo agora o Y por quem? Vamos equilibrar. Tiro 16 aqui. Isso, zerou aqui. A 20, que é a interrogação, certo? Vocês, gente, resolveram uma coisa que chama sistema. Se alguém chegasse para vocês com isso, ó, assim, ó, y mais 32 igual a 48, x mais y igual a 36, que é assim que vocês vão encontrar para resolver no futuro. Abstratamente, não vai ser tamanho de escada, nem nada. É um universo abstrato. Tá? Isso é um sistema de equações. A gente está resolvendo mais do que equação, a gente está resolvendo sistema. Que não é preciso passar por isso. Mais uma vez eu vou dizer, eu peguei exercícios práticos para que vocês compreendam o uso de equações e consigam transformar problemas em equações. Todas duas estão corretíssimas. Tá? O seu jeito de pensar é o mesmo. Não tem que ser igual a mim. Pode. Viu, gente? Uma coisa que vocês têm que aprender sempre. O jeito de pensar do professor não é absoluto. Vocês têm uma maneira muito particular, às vezes, de resolver. Tá certo? Mas como eu vou salientar sempre aqui, o nosso objetivo é conhecer o mundo algébrico. Como é que eu posso resolver isso sem ser só com o numérico? Tá? Vamos pensar na próxima questão, que é... Cada símbolo representa um número diferente. A soma dos 3 números em cada linha está indicada na direita. Qual o número que representa a estrela? Vocês podem usar a letra inicial de cada uma
para transformar isso em equação, tá? Cuidado para vocês não querem resolver problema de matemática na aula de vocês com a equação, tá? O professor fica bravo. Vocês chegam lá, não, isso aí é X, vai deixar a meninada confusa lá. Vocês vão estar entendendo, mas falar isso lá, o professor pode ficar bravo. Ei, querida, tudo bem? Ó, ele está dizendo que a soma de cada símbolo vale um número. Não sei quanto que vale a bola, a estrela e o coração. Mas eles juntos valem 15. Eu? Oi, Sérgio, tudo bem? Prazer é meu. Eu gostei de ver essas meninas aí na Semana Olímpica. Tudo bom? Não é, Gilmar? Eu vim aqui dar uma... O Bernardo me Ótimo. dá uma... Alô. Mas aqui não tem como saber exatamente quanto que é tipo, se for dividido igualmente, dá para saber sim. Mas pode ter várias. Mas olha a sua segunda linha. 3 bolinhas valem 12. Então, quanto que vale uma bolinha? Pensou? Eu já cheguei no resultado, mas eu não sei como transforma. Você não sabe? Qual o resultado que você chegou? Fala para mim, qual o resultado? O resultado que eu cheguei foi 6, seria mais 6. Que a bolinha vale 6? A estrelinha vale 6. Ah, que a estrelinha vale 6. E a bolinha vale 4, né? E Bolinha. Aí o coraçãozinho vale quanto? Porque assim, aí Monta a equação e vê o que você consegue fazer. Vamos montar a equação junto, então? Vamos lá, gente. Vamos montar as equações. Talvez a dificuldade está em montar a equação. Ó, como é que fica a equação da primeira linha? Vamos usar a primeira letra do desenho, para a gente não esquecer o que ela é. Bola. Não, mas como é que a gente escreve? A equação tem que ter sinal. Está falando que os 3 juntos valem 15. Não, está falando que bolinha, estrelinha e coração vale 15. Ah, isso que eu quero que vocês coloquem. B mais E mais C. Isso. Não quer dizer que cada um é 5, né? Eu posso ter vários resultados para isso aqui. Mas a segunda equação está dizendo que 3B, agora já quero, vocês estão mais maduros. Não precisa escrever B mais B mais B. Se fosse
50 bolinhas, vocês iam desenhar 50 Bs? Não, né? 3 bolinhas valem 12. Tá. Última equação. Uma estrela. O 1, vocês estão vendo que o 1 eu nem coloco? O 1 eu nem escrevo. É normal a gente não escrever o 1, tá? Mais 2 corações é igual a... Ok. O objetivo é saber o quê? Quanto que é a estrela? Tem algo que dá para saber aqui rapidão, não tem? 4. Concordam, gente? Porque o que eu fizer aqui, eu posso fazer aqui? Se eu dobrar aqui, eu dobro aqui? 6B são 24. Se eu dividir aqui por 3, eu posso dividir aqui por 3? Então, se 3 bolinhas valem 12, isso implica que uma bolinha vale 4. Todo mundo chegou nisso aí. Uma bolinha vale 4. Uma bolinha vale 4, tá? Então, eu vou colocar 4 aqui no lugar da bolinha, olha. Mais estrela, mais coração, igual a 15. Eu vou continuar isso aqui na frente, tá? O que vocês concluem sobre o valor da estrela mais o coração? É isso, gente? Quem que eu tenho que somar aqui para dar 15? Olha agora como que a gente já está amadurecendo o nosso processo. Ou então eu coloco aqui, tiro 4 daqui, tiro 4 daqui. Não é o processo de equilíbrio? Mas agora a gente já está mais maduro. A gente já pensa o seguinte, a estrela mais o coração vale 11, correto? Estrela mais coração vale 11. Tá. O que eu quero descobrir mesmo? Qual é o valor da estrela? Então, a estrela mais coração é igual. Você tira o valor do coração, fica o valor da... A estrela mais o coração, que é 11. Eu tenho mais uma equação aqui que eu não usei ainda, que é essa aqui, ó. Estrela mais 2 corações. Vamos escrever assim, estrela mais coração. Pode ser? Estrela mais coração, mais coração. É a mesma coisa? Quanto que vale isso aqui? Então, quanto que vale o coração? O coração vale 5. Se você já sabe o valor da bola e o valor do coração, não é bacana? Olha, dessa vez vocês tinham 3 variáveis. 3. Se eu descobrir o valor do coração, que é 5, né? Qual o número que tem que somar com 5 para dar 11? Qual o número? Concluímos que a estrela só pode valer 6. Também é uma questão de desafio. É fácil, é interessante. Você vê assim, não pensei nisso. Mas é porque a gente está acostumado a pensar só em número, né? A gente não pensa assim. É uma descoberta isso aqui. É um mundo novo.
A álgebra é um mundo novo. Pois é. E você está aprendendo, ó. Talvez ele nem chegou a aprender isso nessa idade, né? Seu irmão terminou o 3º ano, não terminou? Ano passado já, né? Eu perdi a. Não, e também eu fiquei 2 anos fora, e aí eu já perdi a noção assim, de quem está em qual série. Mas você vê que não é nada assustador, é um negócio divertido isso aqui. Eu acho uma diversão lidar com álgebra. É muito bom. Vamos lá, olha outra proposta aí interessante. Pode usar a variável para representar as figuras. Porque às vezes a gente pode fazer essas partições, tá vendo? Ah, eu tenho 2 corações, eu divido coração mais coração, 2 corações, e eu não tenho o resultado de 1 por 1, mas eu consigo agregar e achar o outro e tal, né? Pode. Ah, não, é a 7. Ah, tá, você está lendo lá. Pode. Nós não vamos conseguir chegar, fazer tudo, mas vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos essa página. Transformar em equação? Olha só, o que está dizendo? Juntas custamos 5. Quem que está dizendo isso? Então, vamos falar assim, M mais P igual a 5. Depois, banana B mais P mais M é igual a X. Vamos colocar assim, certo? A gente sabe
o preço de uma maçã mais uma pera, que é 5. Se a gente colocar 5 aqui, não vai adiantar muita coisa, porque a gente vai ficar com duas variáveis do mesmo jeito. Estou querendo uma forma mais fácil da gente encarar isso. Vamos supor que eu comprasse tudo isso aqui. Vamos fazer isso. Vamos comprar esse negócio todo? Pegar o valor aqui, ó, de 5 e pegar esse. Não, não dá certo. Vamos comprar esse troço todo? Se eu comprar tudo, quantas bananas, quantas maçãs e quantas peras eu vou estar comprando? 2 maçãs, mais 2 bananas, mais 2. Por quantos reais? 22. Então, acho que eu já resolvi o meu problema. Aí a metade Uhum. E a metade disso é quem? não é o valor da banana, mais a feira, mas é mais. Isso. Certo? Ah, mas como que eu ia pensar nisso? A gente, a partir do momento que começa a lidar, começa a pensar, não é assim? A gente não pensa nisso logo de cara, mas é o exercitar que vai fazer vocês pensarem algebricamente, né? Não brota do nada, a menos que tenha um gênio aqui dentro. Mas todo mundo tem uma certa genialidade dentro de si, só precisa despertar. Então, eu resolvi comprar porque eu percebi. O que eu percebi? Que tinha 2 maçãs, 2 peras, 2 bananas, e era o total da compra. Mas eu não quero comprar 2, eu quero comprar só metade. Então, se 2 de cada custa 22, se eu resolver comprar só uma maçã, só uma banana e só uma pera, vira 11. Eu sei o valor de cada uma? Não sei. Daria até para descobrir. Mas não é o objetivo aqui, porque aí nós teríamos que começar a resolver sistema. Aí eu teria que ensinar para vocês número positivo, negativo, que vocês só vão aprender no 7º ano, tá? Que é lidar com os números inteiros. E eu não quero trabalhar isso aqui, nem posso ainda. Quando vocês estiverem no 6º ano, talvez a gente já consiga. Vamos ver a questão 8. Ana, Lia e Cris são trigêmeas. O que significa? Que elas têm? Mesma idade. Mesma idade. São trigêmeas. Cris? Pode ser uma menina. Cris. Cris, Cristina. Pode ser um apelido. Ana, Lia e Cris são trigêmeas. Então, existe menino que chama Cris também. Mas existe menina que tem o mesmo nome. Paulo é 3 anos mais velho que elas. Qual dos números a seguir poderia ser a soma das idades dos 4 irmãos? 27, vocês acham que é isso?
Vamos representar a idade das trigêmeas por uma letra. Essa questão é a 8, né? Idade das trigêmeas é igual a X. E a idade do Paulo? Não, qual a idade do Paulo? Y. Vamos fazer assim, porque são duas coisas desconhecidas. Eu não conheço a idade do Paulo e nem das trigêmeas. Mas aí ele forneceu uma relação para mim. Y é igual... Paulo é 3 anos mais velho que elas. Então não é isso. Ele está dizendo que a idade delas é igual a X mais 3. É isso que está dizendo. Certo? Ó, é uma equação? É. Só com duas variáveis. Não tem nada que eu possa fazer aqui para resolver isso se eu não tenho mais uma igualdade. Tá? Eu tinha que ter mais alguma coisa. Por isso que está aí as alternativas. Se eu somar a idade dos 4, seria assim, ó. X mais X mais X... Oi? Não, é 18h15 que acaba a aula. É, 18h15. Quantas horas? É, 18h15. X mais X mais X mais Y. Essa é a soma, não é isso? Você sabe que esses números são iguais. Esse Y pode ser substituído por alguém, não pode? Que vai ficar assim, ó. X mais X mais X mais... O que eu coloco no lugar dele? Não, no lugar do Y. Quanto que vale o Y, gente? Ó, tá escrito lá. Olha para o quadro. Tá, mas fala para mim. Mais 3. Tá. Então, agora, eu tenho quantos X? 4x, 3. A idade delas é um número inteiro. Não é 2 anos e meio, 5 anos e meio. Vocês concordam? Então, vocês têm que procurar um número que se encaixa nisso. Existe 4 vezes alguém mais 3 que dá 25? Existe? Ó, 4 vezes 5, 20. Mais 3, 23. Não pode ser. E 27? Existe 4 vezes alguém mais 3 que dá 27? 4 vezes 6. 24. Dá 27. Mas pode ser esse número? Eu fiz assim, eu estava falando que era a idade dele, mais 3. Aí eu fiz 6 vezes 6, aí deu 18, aí deu 17. 9 é 3 anos mais velho. Vamos pensar se eu cometi algum erro. Aqui tudo bem? Ele quer a idade dos 4, não é? A idade dos 4 é x mais x mais x mais y.
eu troquei o y por x mais 3. E eu somei todos esses x, dá 4x. Tá. Então, eu vou pensar o seguinte. Existe um número que colocado aqui que dá 27. Que número é esse? 6. Aí eu estou dizendo que as trigêmeas têm 6 anos. E o Paulo, então, vai ter... Dá certo isso? Ele fica 3 anos mais velho? Esse é um número possível? Tem algum outro aí que se encaixa? Porque tem que ser algum número mais 3, porque pode ser até que eu encontre um outro número aí que dê certo. De repente o 60 dá certo, o 30 dá certo, mas tem que ser um número que somado com 3 vai dar a idade do outro, ou seja, que ele é 3 anos mais velho. Tudo bom? Dá tempo da gente fazer mais uma? O objetivo aí é marcar a letra correta, né? Que seria a letra B. A 9ª questão, ó, eu gostei dessa questão porque ela trata exatamente da questão do equilíbrio das balanças. Marta colocou 3 objetos: hexágonos, quadrados, triângulos, nos pratos de 3 balanças. Vocês sabem o que é hexágono, gente? Figura de 6 lados. O que Marta deve acrescentar ao prato esquerdo da última balança para equilibrá-lo? Pode. Só um cubinho resolve o nosso problema? Então, vamos verificar aí. Vamos. Na canguru. Ó, a primeira está mostrando uma situação de equilíbrio. Está falando que os hexágonos, 2 hexágonos, é igual a um triângulo, um quadradinho. Tá. Igual a um hexágono e 5 quadradinhos? Aí, na balança que está em desequilíbrio, e eu preciso equilibrar, está dizendo que no prato tem 2 triângulos e no prato tem... Não importa se eu vou desenhar rapidinho aqui não, tá, gente? Eu sou até boa desenhista. Vamos equacionar? Eu quero equacionar tudo com vocês. Meu negócio aqui é equação. Bom, o que está dizendo aqui para mim? Que 2 hexágonos é igual a um triângulo mais um quadrado. Não é isso? Que um triângulo mais um hexágono é igual um hexágono mais 5 quadrados. Certo?
Oh, é isso, não é? Viram? Que isso aqui que está aqui é a mesma coisa? Ela percebeu isso aqui, ó, bem rápido. Então, pelo meu princípio do equilíbrio, se eu vier aqui tirar um hexágono e vier aqui e tirar um hexágono, posso fazer isso, não posso? Posso, porque é o princípio do equilíbrio. Tiro aqui, tiro ali. Então, isso aqui fica 0, isso aqui fica 0. Um triângulo vale 5 quadrados. Ok? Um triângulo vale 5 quadrados. Um triângulo. Ó, e aqui? O que eu tenho aqui agora? Olha que bacana. O que acontece ali? Vamos reescrever isso aqui. 2 hexágonos vale o quê? Mas quadrado. Mas quanto que vale o triângulo? Ô, gente, bobagem. Eu coloquei quadrado aqui, mas é a letra Q. Então, vale um triângulo. Um triângulo são 5 quadrados, não são? 5 quadrados. Mais outro quadrado. Então, 2 hexágonos valem... Fala para mim. 5 quadrados mais um quadrado. Quanto que é 5 quadrados mais um quadrado? 6 quadrados. E um hexágono só? 3 quadrados. E aí? Um hexágono vale 3 quadrados. Um triângulo vale 5 quadrados. Isso me ajuda a resolver? O que eu tenho que colocar do lado de lá para resolver o meu problema? Um quadrado? Por que um quadrado, gente? 2 triângulos são 10 quadrados. Eu tenho que transformar tudo na mesma coisa, né? 2 triângulos são 10 quadrados. Os hexágonos, cada hexágono são 3 quadrados. Então, aqui vale quantos quadrados? Cada hexágono é 3. 9 quadrados. Então, do lado de lá tem 10 quadrados, do lado de cá tem... Então, o que eu tenho que colocar aqui para equilibrar? Um quadrado. Isso aí, gente, ó. E a gente resolveu com o princípio das equações, ó. Tá vendo? Não fica mais fácil? Legal? Fica mais fácil. A gente não deu conta de resolver tudo, mas vocês podem tentar resolver em casa e depois a gente Não acabou a aula. Fazer o desafio. Eu vim aqui só para fazer um anúncio, professora mamãe. Que abriu algumas vagas no jantar de encerramento. E assim, quando ela passar um exercício para resolver em casa, pode estar valendo uma vaga no jantar de quarta-feira. Então, assim, se eu fosse vocês, eu tentaria responder o que ela pergunta na aula e ainda resolver os exercícios em casa, porque pode valer jantar. Ixi! É só esse anúncio. Mas Não define qual exercício ainda não, porque a gente está discutindo. Tá. Mas eu quero resolução com equação. Pode falar. A resolução... Por que eu quero com equação? Porque é isso que a gente está testando aqui. Olha, eu não escrevi nada além daquilo que a gente está vendo aqui. 2 figuras, 2 hexágonos. Eu estou transformando isso aqui em álgebra.
é igual um triângulo mais um quadrado, um triângulo mais um hexágono, é um hexágono mais 5 quadrados. Rapidinho alguém percebeu aqui, opa, se eu tenho um hexágono aqui, eu tiro o hexágono daqui, tiro o hexágono daqui, eu tenho um triângulo. Então, cada triângulo vale em 5 quadrados. Aqui eu tenho 2 triângulos, então são 10 quadrados. Usando esse princípio aqui, ó, nós jogamos aqui e descobrimos que cada hexágono vale 3 quadrados. E aí, transformamos tudo em quadrado e viu que faltava só um quadrado para a nossa balança equilibrar. A gente fez isso com a álgebra. Vocês poderiam fazer isso pensando nos símbolos. Mas quando a gente pensa com álgebra, a gente pensa talvez mais rápido. Ok? Então, tentem resolver as outras questões e tentem usar a álgebra nelas, tá? Essas são boas questões, tá? Principalmente as 2 últimas. Eu não sei como é que está a programação das aulas. Aula de informática, na sequência, é 6. Quem tiver inscrito na aula de informática, pode ir para o laboratório de informática. E como é que vai ser amanhã? O pessoal de casa que tiver acompanhado, gente, se tiver pergunta, depois pode mandar aí com os meninos que a gente vai respondendo, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, que seja útil para vocês que estão querendo Olimpíada. Gente, então reúne aqui na frente para a gente tirar uma foto de quem está na aula. Amanhã tem matemática de novo para essa turma? Matemática aí é para todas as turmas. Essa aqui, ó. São todas as turmas. É uma em cada sala. Ah, tá. Mas eu que vou trabalhar com esses meninos de novo. Mas é outro assunto, né? Pode ser a continuação dessa folha. Também. Pode ser outro assunto também. Mas eu acho que o Léo está preparando mais um material. E quarta-feira, mas eu né, dependendo do que ele preparar, eu continuo. No mesmo horário. Eu não sei o que ele vai estar trabalhando, tá? Ô, gente, é nós e nós, daqui até